Uhum. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou agradecendo quem está presente aqui, né, essa noite, e nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente iniciou semana passada. A gente falou sobre autoconhecimento. Eu passei algumas ferramentas, né, sobre de autoconhecimento, Roda da Vida, o Ikigai e outras ferramentas, e a gente entrou um pouco mais na parte de estados de poder, né? Lembrando que autoconhecimento é importante porque ninguém consegue lidar com aquilo que não conhece. Então, como que a gente vai lidar com os outros sem nos conhecer de fato, né? Não, sem conhecer a nossa luz e a nossa sombra. Então, importantíssimo a gente se conhecer. Então, retomando um pouquinho, a gente falou sobre o Adler, que foi um psicanalista, que ele baseou parte do seu trabalho nos conhecimentos sobre poder. Ele concluiu que as pessoas passam a vida lutando por poder e que, dependendo das experiências vivenciadas, lá na primeira infância, alguns indivíduos ficavam com um grande sentimento de inferioridade, que pode se manifestar de 4 formas nas pessoas, que são os estados de poder. Então, o poder de desistir, o poder de controlar, o poder de depender e o poder de cooperar. Então, lembrando que o desistidor ou destruidor é aquela pessoa que tem a tendência de desistir quando se depara com um problema. E o controlador é aquela pessoa que sente a necessidade de estar sempre no controle das situações. O dependente é a pessoa que sempre pede a ajuda de outra pessoa, que sempre precisa que alguém esteja cuidando dela. E o cooperativo é o estado de poder almejado, onde nos tornamos mais cooperadores, que seria o estado de equilíbrio. Então, hoje nós vamos começar a usar o nosso leitor de código de barras de gente, vamos chamar assim. Nós vamos conhecer como identificar e como lidar com as pessoas de cada tipo de estado de poder que a gente conheceu no encontro anterior. Então, começando pelo desistidor. O desistidor é o primeiro tipo que a gente vai trabalhar. Ele é um perfil que você precisa identificar o quanto antes no seu círculo social. Mas ele é relativamente mais fácil de ser descoberto, porque o desistidor é aquela pessoa que, ao menor sinal de problema, ele abre mão das tarefas e ele é o mais pessimista. Normalmente, ele utiliza frases como: isso não vai dar certo, não adianta fazer isso, não vamos conseguir, ou não quero mais fazer parte disso, desse negócio, desse casamento, dessa relação. E a famosa frase, eu desisto, eu não sirvo para isso. Então, é típico essas frases, ele utilizar essas frases, e então é fácil de identificar. E, além disso, você pode notar essas ações específicas dos desistidores, como, por exemplo, ao entrar num local, ele imediatamente ele procura a porta de saída. É fato, é característica da pessoa assim. Ao conversar com o desistidor, você percebe que ele tende sempre a trazer experiências negativas como lições de vida. Sempre ele vai mostrar as coisas ruins que ele já vivenciou, já passou, como um alerta para qualquer coisa que ele vai viver na sequência na vida dele. Por exemplo, se você vai tentar montar uma empresa com um desistidor, ele provavelmente dirá para você que ele já tentou algo parecido e que aquilo deu errado. Então, ele sempre vai colocar um entrave, sempre uma dificuldade em qualquer coisa que ele vai fazer. E por que um desistidor é um desistidor? Lembrando que a gente conversou no encontro anterior, a falta de aceitação até os 6 meses de vida da pessoa gera esses comportamentos dos desistidores. Na fase adulta, então, esse tipo psicológico é fruto de um trauma de não aceitação, né? Uma gravidez não desejada, aqueles medos, né, da maternidade, não dar conta, enfim, qualquer reação dos nossos pais que gerou aquele sentimento de não aceitação.
E ao agir com esses anseios e desistência, essa pessoa busca a segurança. Só que para ela, mais importante do que entrar é saber se ela poderá sair, evitando assim os problemas que ela teme. Então, assim, mais importante do que ela entrar num relacionamento é saber como que ela vai sair. Mais importante do que entrar num emprego é saber como que ela vai sair. Então, quando você perceber que o seu filho, o colaborador, o cônjuge, enfim, qualquer pessoa do seu relacionamento ao seu redor está sempre levantando possíveis problemas ou dando desculpas, provavelmente você está à frente de um desistidor. É fato. E como a gente lida com um desistidor? Então, para lidar com um desistidor, é fundamental que você possa ajudá-lo a perceber as possibilidades com mais otimismo. E dessa forma, destacar o potencial daquela pessoa. Tá, mas e como fazer isso, né? Então, primeira coisa, como eu disse, os desistidores, eles entram em um lugar, num projeto ou ação qualquer, já tentando identificar a porta de saída de qualquer situação que ele esteja se envolvendo. Então, a primeira ação que a gente deve fazer é fechar essa porta, tá? Então, ao perceber através do seu método de leitura do código de barras de gente, né, que a gente começa agora a perceber o comportamento das pessoas, você já se depara, você constata que você está à frente de um desistidor, tá? Lembrando que a gente não pode rotular a pessoa, a gente passa o nosso leitor, né, de código de barras, a gente já percebe o comportamento, já identifica, mas eu não posso dizer, sim, este de fato é um desistidor. A gente, né, lembra que a gente vai conversar, vai dialogar e vai fazer com que a pessoa constate, né? De alguma forma você pode comentar que existe esses tipos, né, de padrões e ela se identificar. Então, ela mesma vai trazer, nossa, eu sou um desistidor. Mas, enfim, se a gente não tem essa possibilidade de conversar abertamente sobre isso, a gente identifica, né? Não rotula, mas identifica. Então, você vai identificar que ela está fazendo esses muito comentários negativos e pessimistas, e você deve imediatamente reverter essa situação. Fazer perceber que ele está ali para agregar e não destruir. Então, faça perguntas como, por exemplo, você queria estar aqui, participando, vamos supor, desse negócio. E por que você está só apontando problemas? Então, começa a instigar ele, essa pessoa, a ver o outro lado, o lado da solução. Um outro questionamento. Qual a solução para esse problema que você está apontando? Sendo que desistir não é uma opção. Então, sempre instigar ele a trazer solução, não só apontar o problema. Uma outra pergunta é: como eu posso te ajudar a não deixar que esse problema interfira na sua produtividade ou interfira na sua escolha, enfim. A gente sempre se põe à disposição de ajudar a pessoa, mas não deixando ele desistir. E uma outra atitude que a gente pode ter é fundamental fazer com que esse desistidor compreenda que a vida é um processo, que existem riscos, que existem problemas, mas que também existem soluções e existem vitórias, que é preciso estar preparado para todas essas situações. Então, quanto mais você estiver ao lado da pessoa, quanto mais ele sentir isso, que você demonstra que você está junto, não importa se está dando certo ou se está dando errado, melhor vai ser esse desenvolvimento do desistidor. Então, faça com que ele perceba a riqueza do processo, a importância de não desistir, dos frutos que pode dar, que pode ser colhidos, né? Demonstre que você está junto dele e jamais deixe usar o sistema de se não for do meu jeito, eu vou embora. Então, a gente tem que eliminar essa possibilidade, porque sim, se não for do meu jeito, eu vou embora, vai ser sempre do jeito pessimista, ele sempre vai achar uma maneira de ir embora, de desistir. Isso aí é sério. É sério, Tem e muita gente acontece. assim. Tem muita gente assim. Tem. Eu tenho na família, eu tenho
um irmão desistidor, eu tenho um filho que estou percebendo características de desistidor, então Uhum. começa e ao longo do tempo ele vai desistindo, ele vai achando uma desculpa, ele não dá continuidade. Então, assim, Sim. estou tentando fazer ele entender o processo, vai ter dificuldade, na primeira dificuldade ele recua. Então, assim, tem que estar junto, tem que mostrar que vai ser difícil, que vai dar errado, mas que tem que continuar. Por exemplo, você identifica, nossa, é muito nítido, pessoas que trocam de emprego frequentemente. Então, eu tenho um caso assim, você estava explicando aí, eu lembrando do meu sobrinho. Ele não consegue, ele é extremamente inteligente, ele trabalha com análise de sistema, ele fez faculdade de análise de sistema, trabalha em informática, ele já teve emprego assim de multinacional, de salário bom, o primeiro emprego dele, mas ele não para emprego nenhum, não para porque ele desiste. Eu não sei se porque o que que ele quer chegar lá na frente. Como ele não consegue ainda, ele não está lá na frente, ele não é o diretor, ele não é o presidente, ele não é o chefe, ele desiste. Então, É que assim, assim, o desistidor ele sempre vai achar um motivo para ele sair mo- antes que saiam com ele, por alguma razão. Nem que exatamente. nem exista essa possibilidade. Mas antes que ele seja rejeitado, ele vai achar um motivo para ele sair. E aí ele conta para a família, assim, e ele parece uma vítima da situação. Mas ali é assim, ele sempre tem uma desculpa, né? Uma Uhum, desculpa mas ele não se encaixa em lugar nenhum, não consegue. Ele vai aqui, ele quer agora, pior que ele está casado, tem um filhinho, ele está no processo de desistir do casamento, porque tá, não aguenta mais. Não sei se são responsabilidades que eles não querem, o desistidor, ou ele acha difícil esse processo. Eu não consigo entender esse perfil, sabe, do uhum. desistidor. Como ele faz com o emprego dele, ele vai fazer com o casamento também. Não, Que ele falou. é no todo que acontece. É É no na vida todo, né? pessoal, é no profissional, é tudo. É no relacionamento, em qualquer. Ele O desiste em desistidor é tudo. isso, né? Cada vez onde ele acha que ele vai estar, não sei, se acuado, se vão cobrar dele, se vai pesar no ombro dele, se ele não quer responsabilidade assim, a tal responsabilidade que não interessou, ele quer sair. Aí ele sai, Uhum, diz, vou desistir, vou ver se eu acho coisa melhor. E não uhum. vai achar, porque outro melhor vai cair no mesmo processo, né? É, De exatamente. chatice para ele. Então, eu não acho, eu não sei se é a autoestima que é baixa, o que, que Não, ele desiste. é uma característica. É assim, não é nem autoestima. Só que assim, é aí que tá, tem que entrar e fazer ele enxergar o processo. Que ele, assim, ele tem que se sentir aceito. Só que é Ah, difícil você, por exemplo, no trabalho dele, quem é que sabe de uma teoria? Quase ninguém dessa teoria, né? Ah, que eu não, tenho, na minha equipe eu tenho um desistidor, eu tenho um controlador, eu tenho um dependente, que ele é o desistidor e eu tenho que é, dar atenção para ele, que ele tem que se sentir acolhido. Praticamente ninguém. Então é muito é. difícil Uma alguém dar empresa não vai, atenção. Não vai uma fazer. empresa não vai por esse lado, né? Porque Aham. eles querem trabalho e que o lucro venha quase que imediato. Então, eles não podem perder, né? Esse tipo de. Imagina, se tiver 30 funcionários, 20, você ficar, o chefe fica analisando, eu vou ter que dar uma atenção especial, né? Explicar para Mas você ele, é vê, complicado. hoje em dia, é que assim, eu fiz o MBA recentemente de liderança humanizada. E foi no MBA que eu tive essa teoria, essa. Essa teoria. E É importante a gente conhecer o lado um pouco da psicologia para você entender, eu me entender e eu entender as pessoas que trabalham comigo também. Só que é algo assim, é muito difícil que todo mundo se preocupe em entender as pessoas, né? Só que, assim, é uma realidade. Eu trabalho com pessoas, eu dependo das pessoas para que a empresa, para que a equipe tenha resultado. Mas uhum, chegaremos lá, quem sabe, algum dia, né? Mas, é. enfim. Então, Nesse aqui, ó, ensine que a vida é um processo. Você estava explicando, acho que acabamos interrompendo. É um processo então de.
a vida é um processo, porque assim, sempre vai ter uma fase, uma etapa ruim, mas vai ter um avanço, vai ter uma etapa boa. Então, tem as dificuldades, são degraus, né? Você nunca, por exemplo, ele quer ser um chefe, ele quer ter um cargo, ele não vai pular da onde ele está para o cargo que ele quer. Ele vai ter um Tá, processo de crescimento e ele vai ter que entender que até ele chegar onde ele quer, ele vai sofrer, ele vai ralar, ele vai ter que se dedicar, ele vai ter dias, por exemplo, ele ser um coordenador, vamos supor. Vai ser fácil? Não vai. Vai ter dias que vai dar vontade de desistir. Ele vai ter pressão, ele tem que entregar resultado, ele vai lidar com pessoas, é difícil. Esse é um processo. Não é só ele esse é o... pular para o cargo que ele quer. Então, ele tem que entender isso. Só que, assim, se na primeira dificuldade dessa subida ele vê que é difícil e recuar, ele vai justificar o quê? Ele vai sair da empresa porque ele não está conseguindo chegar no cargo que ele quer. Essa é a Porque justificativa que ele vai ter. é isso mesmo, é por aí mesmo. É bem isso aí, é o perfil do meu sobrinho. Que dó. Uhum. Eu tenho alguém aqui em casa que quer jogar futebol, mas aí ele tá saiu da escolinha que ele estava, ele quer ir em outra agora, porque aquela tinha um monte de probleminhas, de defeitos, e alguém, não sei o que, era melhor. Ele acha que mudando de escolinha de futebol vai ser mais fácil, ou não sei o quê. Não é a escolinha, é ele. Então é É, difícil de entender que é o processo, que ele vai ter a mesma dificuldade em outra, entende? Então tem que fazer exatamente. ele enxergar que sim, o que era difícil na outra vai ser difícil nessa também. Então eu tô tentando mostrar isso para ele, né? Só Porque que todas essas escolinhas de futebol, os professores que estão ali, eles são exigentes. uhum, E eles vão cobrar. Eles vão levar, de vez em quando, um grito do professor porque fez errado, e na uhum. frente dos colegas, e aquilo, nossa, aquilo para eles é de É. matar, E né? daí ele não É, se acha bom, cara, mas aí como ele você não quer se chegar acha lá? bom, Quer ser um jogador de futebol, profissional, quer ser o cara bom, mas não se acha bom, e o que que você vai fazer então para ser o bom? Esse processo que ele não consegue enxergar, né? O que que ele tem que fazer? E daí, na primeira pressão, espana, né? ainda bem que ele tem uma mãe que entende isso, porque às vezes tem dentro de casa, né, pais que não conseguem Uhum. perceber isso É. e aí vão dificultar porque não vão entender esse Uhum. perfil, essa dificuldade que ele tem e quer desistir isso, aquilo e, né, se É. torna mais difícil. Se Quando torna você mais tem o difícil. conhecimento, Uhum. você pode ajudar melhor, né? Sim, graças a Deus, mas Né? Mas não é só com filho, a gente, isso aí é não, para a vida, para com a tudo. gente mesmo, em primeiro lugar, depois você estende isso, né, para os teus Uhum. relacionamentos, filho, sobrinho, né, Para neto. tudo. Então vamos lá. Mas aí o resultado. Um desistidor que tenha a plena consciência do seu tipo, quando ele consegue entender, se conhecer e entender das suas dificuldades, ele pode então se tornar um aliado poderoso. Não é que assim o desistidor é o problema do mundo. Não. No estado de consciência, quando ele entende como ele é um aliado poderoso, porque ele passa a usar o seu temor dos problemas como uma fonte de segurança. Ele será alguém produtivo, que ao mesmo tempo que ele está sempre preparado para o pior, ele está com uma solução à mão. É o cara antenado, né? Ah, isso aqui pode dar errado. Só que aí ele reverte a preocupação com o problema já na solução. É isso que a gente tem que transformar. Não tirar aquele pessimismo, não, isso vai dar errado. Ok, mas e qual é a solução para isso, então? Né? Porque normalmente o desistidor ele fica no problema, apontando só o problema. Não, isso aqui vai dar errado, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui, já passei por isso, não, isso aqui é problema. Aí a gente tem que tirar ele disso, tem que arrancar só desse foco do problema. Ok, nossa, beleza, que bom que você me alertou. Realmente, isso pode ser um problema. E agora me ajuda na solução. Então a gente tem que tirar ele e reverter. Então, você não precisa se afastar dos desistidores. A gente só precisa saber lidar com ele e utilizar esse lado bom.
desse perfil, né? A gente precisa ajudar com isso. Então, estimule positivamente o desistidor. As pessoas que têm o tipo de desistidor como predominante são pessoas que, ao se tornarem cooperadores, né, que é quando a gente, que é o nosso intuito, né, o que a gente quer chegar sempre a ser um cooperador, são as pessoas que possuem uma alta capacidade de identificar o problema e que muitas vezes nós, eu falo nós, né, porque nós, a maioria que estamos aqui, não somos, como a gente já falou no encontro anterior, a maioria são os controladores, né? Falando nós que não somos desistidores, a gente, ou os controladores são mais afoitos em fazer, ou os dependentes ficam esperando alguém para fazer, a gente não tem essa capacidade que eles têm de identificar o problema. A gente sai fazendo, ou a gente fica esperando para fazer. Então, nós não conseguimos perceber conforme eles têm essa capacidade como um verdadeiro cão farejador, né? Tipo, o famoso dedinho podre, né? De enxergar os problemas. Então, mas qual é o lado negativo? Ele identifica o problema, só que ao invés de ter o ímpeto de resolver, quando ele está na neura, né, que a gente fala, que está com o lado negativo aflorado, ele acaba desistindo. Ele enxerga o problema e vaza. Então, É uma fuga, né? Não deixa de ser uma é fuga uma do. fuga. Uhum. O exemplo que eu dei no encontro passado, né? Vamos fazer uma festa ao ar livre. Eu, como controladora, beleza, eu vou ver o aluguel, vou reservar, não sei o quê. Primeira coisa que o desistidor faz é consultou previsão do tempo. Não, não vamos fazer, não, vai chover. Se ele está É, no estado de cooperador, se o cooperador dele estiver em alta, ele vai dizer o quê? Não, vai chover, mas vamos colocar um toldo, e daí está tudo resolvido. uhum. Só que se ele estiver só no desistidor em alta, não vai ter festa, vai chover. Então, a gente precisa demonstrar para o desistidor que a vida é feita de altos e baixos, sim. Mas é importante que ele anteveja os problemas. Perfeito. Mas que isso não pode ser um entrave, não pode ser uma desculpa para destruir um processo, e sim para buscar soluções. Então, fechamos aqui o desistidor. Tá. Agora, controlador. Então, o controlador, ele surge de uma sensação da falta de amor lá na primeira infância, né? Aquele período dos 6 meses aos 2 anos de idade, ele precisa de afeto, de carinho, de criar vínculos. Mas isso ele não teve, então, por vários fatores, como pais ausentes ou muito frios, isso gera uma solidão nessa criança que, de certo modo, ela decide caminhar com suas próprias pernas, pois não teve aquelas necessidades atendidas pelos pais. Essa decisão tomada de ser mais independente tão cedo gera adultos que têm sérias dificuldades em conviver coletivamente. Eles não pedem ajuda, tornam-se mais duros, mais frios, e geralmente acabam se tornando pais que criam filhos dependentes, pois eles exercem todo o poder de controle nas crianças, fazendo com que elas não tenham a oportunidade de caminhar com as suas próprias pernas, ao contrário deles, né, que resolveram tomar atitude e caminhar por conta própria. Então, as relações dos controladores ficam prejudicadas, inclusive quando encontram outros controladores, esses relacionamentos controlador-controlador, pois eles acabam criando situações de constante disputa de poder, um tentando mandar mais que o outro, que acaba gerando muitos conflitos, tá? Você é controladora? Eu, É. eu acho que aprendi a ser, acabei sendo, acho que eu sou É. controladora, sim, né? Porque eu acho que pela própria vida que eu tive, né, de divorciada, longe as crianças cresceram longe do pai, tinha que tomar decisões e aí a gente, sem querer, você entra nesse esquema de controla tudo, né? Uhum. Controla, determina, mas eu não sei, eu estou achando que eu estou mudando, eu acho que eu já estou mudando de fase. Mas você Estou acha que passando para mais. tirando essa Ah, necessidade que te obrigou a controlar, lá no fundo, naturalmente, não, não? não Ah, era. Não, não era. Eu era. Como que a gente encaixa
dependente. Como é que é? Então, nós já vamos Emocional. chegar no dependente daí. A Eu acho característica. que eu era mais Porque isso. assim, é que nem eu falei, às vezes a gente acaba criando máscaras por causa da necessidade. No fundo, você é uma dependente, mas a necessidade te obriga a agir como uma controladora. Aí é diferente. Mas Hum. importa você identificar o teu perfil natural, Não, se o meu perfil natural não é controlador. tá? Então tá. Então vamos continuar no controlador aqui para você identificar como lidar com os controladores, então. Bom, lidando com os controladores, então. Geralmente, os empreendedores ou as grandes empresas, enfim, eles têm no seu quadro de colaboradores ou de sócios, enfim, vários perfis de controladores. Sabe por quê? Porque os controladores, eles são pessoas que querem fazer as coisas dar certo. Eles respeitam prazos, entregam as demandas. Só que os controladores, eles também são as pessoas de mais difícil convívio. Isso assim, não estou falando só da empresa, isso é em casa também, por exemplo. Porque eles Uhum, querem tudo a seu modo, tudo do seu jeito, o uhum, jeito que eles fazem para eles é o melhor. Então, uhum, normalmente, às vezes, eles passam por cima dos subordinados, dos colegas, até mesmo de líderes diretos, né? Os famosos tratores, né? Sai passando por cima de todo mundo. Tem que fazer, sai uhum, fazendo. Me acompanhe uhum. quem conseguir, né? Então, Sim. o ponto-chave, a primeira tarefa para lidar com o controlador quando a gente identifica ele, é perceber que na sua frente está alguém com anseios de controle. Então, perceba, se você identifica um controlador, tenha certeza que é uma pessoa que quer controlar tudo. Então, feito isso, você precisa primeiro elogiá-lo, fazê-lo sentir importante e competente. Ele precisa, Uhum, o controlador ele precisa disso. Por quê? Lembra? Ele não teve afeto. Então, a maneira que a criança lá, que não teve afeto, que não teve atenção, a maneira que ela encontrou para chamar atenção é fazer as coisas, é correr uhum, atrás, é criar, é fazer acontecer. E isso foi a maneira que ela encontrou de ser elogiada. Ela não teve o uhum, carinho, né? Ah, minha filha querida. Então, a maneira que ela encontrou é fazer tudo certinho, ser uhum, obediente, entregar no uhum, prazo, tudo certinho, fazia as tarefas certinha, tirava notas boas. Lá, quando ela virou adulta, eu falo a adulta, né? Mas todos, o que que acontece? É uma boa profissional, entrega tudo certinho, ela vai crescer na carreira, vai dar tudo uhum, certo, vai virar chefe, não sei o quê, vai crescer. É muito mais fácil. Vai continuar estudando, vai buscar informação, ela está sempre querendo mais. Não mais assim, querer ser mais que os outros, ela quer ser mais para ela mesma, porque é a maneira dela se firmar para ela mesma, é a maneira dela chamar atenção. E isso é inconsciente, gente, inconsciente. Então, quando você identifica o controlador, não pense que ele se acha o máximo. É lá o inconsciente dele que ele precisa fazer isso para chamar atenção. Então, é uma pessoa uhum, que precisa de carinho, precisa ser elogiado. Então, o desempenho, o bom desempenho dele é o que faz chamar atenção para ser elogiado. Então, uhum, ele tem. Então, se você assim entrar em negociação com alguém de controlador, por exemplo, se você fazer com que ele se sinta importante nessa negociação, ele tende a ceder e estar com você, a fechar uma negociação, mas você precisa deixar ele se sentir importante. Então, um erro uhum, muito comum em líderes ao trabalhar com controladores é tentar transformar um controlador em obediente. Não dá certo. Não existe a menor chance de você transformar uma pessoa com anseios de controle em uma pessoa que vai obedecer cegamente. Ela pode se tornar cooperativa, né, que é a tendência que a gente quer, mas ela jamais vai se tornar obediente. Você tem que uhum, fazer com que ela pense que ela está criando aquela ordem que você quer. É como você transformar com o dedinho em mindinho, sabe? Indiretamente uhum, você faz com que a pessoa faça aquilo que você quer, mas você faz com que ela pense que ela mesma está tomando aquela atitude. Então, por exemplo, você consegue imaginar o Putin?
sendo obediente para alguém? Não, né? Impossível. É um cara Não, controlador. É ele que manda, né? É do jeito dele. Isso é um exemplo extremo, né? Mas é assim que funciona um controlador. Ele não vai obedecer a ninguém. Então é mais difícil, ele não vai ser subserviente a ninguém, né? Então, se você é um é, líder que tem controladores na sua equipe ou tem controlador na sua família, pode ter certeza que as tarefas serão cumpridas. São os que fazem. É o é filho verdade. certinho, é o colaborador certinho, é o que vai fazer. É, Só que eu, ele tem os pontos que os controladores podem trazer problema, que são o quê? As decisões individualistas. uhum, Ter alguém que assuma as responsabilidades é ótimo, é excelente. Mas quando essa pessoa deixa de ouvir os outros e toma as decisões apenas com a sua própria percepção, torna-se um problema. Porque ao não e dar causa, ouvido aos seus colegas, ou ao seu cônjuge, o controlador, ele acaba criando ele vai firme em direção ao erro quando ignora os alertas de quem está junto com ele, porque ele não está nem aí. ele vai escolhendo e decidindo a modo, Sozinho. do jeito que ele está enxergando as coisas que ele quer também, É né? o E aí que ele ele vai, acha que é certo. como você falou, um trator, né? Uhum. Vai que nem um trator. E nem pergunta, sai fazendo. Na minha Eu, família tem duas pessoas assim. eu sou assim. Se eu tô E na. você é assim? Eu sou assim. Assim, se eu tô na neura, sabe? Na pressão, nas coisas, eu tenho que cuidar para eu não começar a fazer tudo sozinha. Sem perguntar, sem. Principalmente no trabalho, sabe? Vou abraçando tudo e vou fazendo sozinha. Não, para. Eu tenho que Eu tenho um irmão delegar, assim. eu tenho que terceirizar, eu tenho que deixar os outros fazerem, eu tenho que ouvir a opinião dos outros. Não posso tomar conta sozinho de tudo. E Eu o tenho que um irmão assim. acontece? Eu me sobrecarrego, né? Então, não posso. Então, É, no momento que eu tive a consciência, que eu entendi, nossa, eu sou controladora, opa. Então, não basta eu saber que eu sou controladora, eu tenho que deixar de sair desse extremo, né? é um outro processo, porque se você sempre foi, é difícil mas quando você percebe que você está nesse caminho, você procura meios de evitar isso, né? É. Se pelo menos vou me segurar, mas não é todo mundo que consegue Não, enxergar. e é difícil, porque assim, É, isso é aquilo que eu falo, quando a gente está na neura, e é fácil você entrar na neura, é a pressão. Quando você está na pressão, na correria, alguma coisa que desencadeia essa neura, inconscientemente você volta para o teu estado natural. Então eu volto para ser a controladora extrema. Não, para, não é assim. Eu acendo a luz amarela agora, pelo menos, né? Quando eu já me dou conta, não, pisa no freio, não é assim, calma. Quando eu fiz o curso de coach, né, o professor falava assim, ó, segura na grade, não fala nada. Você não pode falar, você não pode, né? E é, segura, não faz nada. Então é mais ou menos isso, né? Tem horas que eu fico assim, ai, louca para eu fazer, né, tomar atitude, eu não, calma. Não, não é comigo, eu tenho que deixar, nem que dê errado, eu tenho que deixar, é um processo, as pessoas têm que aprender, faz parte. também, exatamente. Porque eu não posso impedir as pessoas de crescerem, eu tenho que deixar, né? Então, faz parte. Mas aí que tá, é o estado de consciência. Uma vez que você aprende, uma vez que você vê, é impossível desver. Eu não posso fazer de conta que eu não sei que eu sou controladora agora, né? Não, nem justificar, não. Eu sempre fui assim, vou continuar sendo assim. Não Não tem o caminho de volta, né? Porque tem chegou mal. nesse ponto de conhecimento que eu sou controladora e você percebe todas as. E aí é complicado, você não É, consegue, não sou controladora, eu sou dependente. Dependente não entra no teu perfil, então é. fica difícil. Assim, a Esse gente meu tem. irmão Esse meu irmão que eu digo que é controlador, até os utensílios, um prato, um aparelho, um copo, os copos que vai comprar. Minha cunhada fala, tudo tem que ser, a palavra final tem que ser dele. Eu não consigo escolher nada, tudo é dele. Eu escolho aquele, ele fala, aquele não. É o B, não é o A, é o B. E ele compra o B. Ele não falta nada, eles têm de tudo. Só que
Tem que ainda ser mais do que é jeito dele. engenheiro, geralmente controlador, acho que são, eu sei lá, tá na engenharia, viu? É tudo ali, ó, Coincidência. tudo certinho, e é extremamente, minha cunhada reclama muito, fala, ai meu Deus, é ele que manda, é ele que decide, é ele que escolhe, é do jeito dele, e ele não consegue mudar, não consegue, ele é extremamente inteligente, mas tem isso, né? É. E eu estou Assim, percebendo esse perfil que você está falando no meu genro também. é. Aí a minha filha, ai, lá em casa, quando eu vejo, ele já está fazendo uma decoração, uma pintura da casa. Para você escolheu junto com ele, que se queria. Né? Eu não, quando eu vi ele, quando eu vejo uma, ele já comprou, ele já está fazendo do jeito que ele quer. Eu nem, quando eu vejo, ué, o que você está fazendo aí, nessa parede? Você vai pôr o quê aí? Ah, é aqui eu vou pôr isso? É, espere, depois você vai ver. Então ele escolhe tudo. E eu falei, é, porque você permitiu, mas ele é o controlador. É. E Ele é, normalmente, ele, assim, é um controlador com um dependente, ou um e aquilo que você. controlador com um É, destruidor. Aí se eu pergunto, você que sabe. Então, eu já pulei essa parte agora, eu nem pergunto, faço. Agora não, não, por não isso vou que se tornam perguntar, pelo pessoas, menos, né? por isso que se tornam pessoas difíceis, É, porque a palavra final é deles, eles que estão certos e o outro não está certo na visão deles, o outro está totalmente distorcido, né? uhum. Porque não é isso que ele imaginou na cabeça dele. Mas assim, é muito interessante depois que assim, eu estudar é interessante, aprendo, né? E quando eu ir repassando tudo para montar a apresentação para vocês, é, cada vez cai mais uma ficha, né? Então, quem ensina, mais aprende, né? É, E desde exatamente. quando eu fraturei o tornozelo, que eu contei, né, que eu fiquei dependendo de todo mundo, foi um grande aprendizado, porque não era do meu jeito. Eu dependia de todo mundo, né? Então, Uhum, era do jeito que eles conseguiam fazer as coisas, e paciência, né? sim. Então, ainda assim, hoje, às vezes eu chego do trabalho, eu olho assim, a casa tá aquela organização que não é do meu jeito. Respira e deixa, é do jeito que dá, né? Assim, parei de sofrer, né? Tem dias que sim, Isso. tá ao extremo, né? Tem que rodar a baiana aqui, né? Tem que organizar. Mas É, assim, mas faz parte faz também, né? parte, né? Mas É, assim, a gente não eu quer. não, eu não posso ficar sofrendo e querer que as coisas sejam sempre do meu jeito. Eu não posso obrigar que todo mundo seja igual a mim. Então, já me conscientizei, não dá para ser assim. Você não leva aquele assim, ai, é só do teu jeito que tá certo? Você pensa que Aham, você acerta em tudo? Que aham. só você que Exatamente. sabe, só que você que tá certa, Aham. né? É, porque geralmente o controlador é isso, É, né? É, a família ou quem está do lado fala, ele pensa, por exemplo, a minha cadê, ele pensa que ele está certo em tudo. Não é uhum. assim, ela desabafa comigo, que sou a irmã, né? Olha, ele sempre foi assim. Ele sempre foi desde criança que eu enxergo aquele irmão controlador, né? É, É a nossa, característica eu sofri na mão dele, que é a única irmã. Então minha mãe fala, só pode sair se teu irmão for junto. Mas ele, até nisso, é, olha sua irmã, ele controlava tudo. Ele deixava de viver para controlar onde eu estava, com quem eu estava conversando, se alguém estava falando alguma coisa. Meu Deus do céu, se eu saísse de um cômodo, de uma festinha, onde ele controlava. Ele ficava me procurando. É controlador de tudo. bem E se extrema, né? aquela é a missão dele, se ele tem, aquele é o serviço dele, ele. Se é a responsabilidade que deram para ele, é controlador. No trabalho, ele é controlador, na casa dele, porque ele é o chefe. Ele se coloca como chefe porque ele é o. A esposa nunca trabalhou. Então, ele é o chefe que. Como que fala? Ai, não veio agora. É o Que paga provedor. contas, o provedor. O provedor, então, ele é o controlador. Né? Mas Uhum. mesmo que ele não fosse o provedor, acho que é o instinto dele. Mas é assim mesmo. Então, é o péssimo convívio social, né? Então, as relações humanas são importantes para todo mundo. O ser humano é um É. ser social. Então, a gente precisa ter um convívio cotidiano com as outras pessoas, né? Só que o controlador Sim, tem sérias dificuldades em manter relações. E ele tende a ser sim, mais solitário, porque porque ele sempre vai achar um defeito.
Não, ele vai achar alguma coisa que não serve para ele. Uhum, Que ele, sei lá, é. porque não serve. Não, aquilo lá não, Deus me livre. Aquela pessoa lá não dá para Seleciona. ser. Ele acaba sendo seletivo também, né? Coletivo. Aham. Então, o que a gente precisa fazer é mostrar, trabalhar essas características para que ele se torne mais cooperativo, né? Cooperativo. É. Então, assim, por outro lado, o controlador é uma pessoa extremamente resiliente, ele enfrenta bastante desafios, não descansa enquanto não supera. Isso é uma característica positiva, né? Só que Hum, ele se esforça muito, trabalha muito, mas tem o lado negativo, que faz ter sérias dificuldades em trabalhar em equipe, por exemplo, né? Então, o controlador que está com o seu lado negativo muito aflorado, ele não consegue firmar laços sociais, laços afetivos, né? O que acaba atrapalhando todos os processos que envolvem um trabalho coletivo, por exemplo, já que ele não passa a escutar os seus companheiros, ele coloca a sua opinião acima da opinião dos outros, né? Então é importante fazer com que o controlador ele se sinta ouvido, né? A gente precisa ouvir a sua opinião, mas ele não pode domar ele, a gente não vai conseguir isso. Então procure compreender os seus pontos positivos, deixa que ele extravase, deixa que fale, né, a sua opinião, mas não esqueça de elogiar, fazer com que ele se sinta especial e valorizado. Isso traz ele para junto da gente, né? É um companheiro extremamente importante e produtivo. Então, uhum. como eu falei antes, o controlador, ele tem necessidade de afeto. Isso é fato, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas sabe o que é verdade? Se eu estou muito na neura, porque isso, vamos organizar, não sei o quê, chega em casa, chega brigando. A Ingrid faz isso comigo. Ai, mãe, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Hum, Me desarma. É pura falta uhum. de afeto, de alguma maneira. Nossa. Então, Então, você assim, acha que isso aí tem a ver lá ou na gravidez, ou na não é na forma como foi gravidez, porque assim, criada? da gravidez até os 6 meses, o problema gera um destruidor. Dos 6 meses aos 2 anos de idade, 3 anos mais ou menos, o problema é a falta de afeto causa o controlador. Foi o período que a minha mãe, provavelmente, que a minha mãe engravidou do meu irmão. E normalmente Ah, causa aquele ciúme, né? Normalmente dá mais atenção para o irmão, muda, né, a atenção. Ou, por exemplo, pais que vão trabalhar e a criança fica ou no berçário, na escolinha, ou fica com a avó. Por mais que tenha o afeto da avó ou não, enfim, não ela substitui. se sente longe, né, dos pais. Aham, Ou os pais, trabalham bastante, estão longe de casa, ou chegam em casa, estão cansados. Então, às vezes, não tem aquele afeto, aquela proximidade. São pais muito frios. A criança se sente sem afeto, né? Eu, é verdade. eu não lembro da minha mãe, tão carinhosa assim, né? Eu tenho o maior carinho pela minha mãe, né? Mas a minha mãe não era aquela de, abraçar toda melosa, não. Sabe, já. É, Não sei se você tem mãe, aposto que até hoje você deve ter alguma dificuldade de ficar não. abraçando tua mãe, Sim, beijando. eu não sou, por ser controlador, eu tenho dificuldade de ser assim, Se abraçando no física, né? De filho, abraçar, né? Com os meus filhos eu sou mais, né? Consigo mais, mas com as outras pessoas é mais difícil. Eu não consigo chegar em qualquer um e abraçar, né? Não tenho essa facilidade, né? Super respeito, adoro as pessoas, mas essa proximidade, assim, para mim é mais difícil. é uma dificuldade, Né? porque não recebeu, né, isso, né? Uhum. Então, isso reflete. Eu consigo trabalhar bem com isso hoje? Consigo. Eu culpo minha mãe? Não, de jeito nenhum. Ela também teve as características dela, né? Enfim, a Ingrid é uma controladora hoje em dia. Eu deixei de dar afeto É? para ela? Não, por alguma razão. Talvez eu lembro assim, eu comecei a trabalhar fora, né? Ela estava com 1 ano e 3 meses, ela começou a ficar com a minha sogra. E eu lembro que eu chorava, né? Porque eu saía trabalhar, ela ficava no portão chorando, né? Quando eu saía. Ai, que dó, Talvez que dó. sentimento, né, de abandono, ela se sentiu sem afeto. Não que eu não desse afeto para ela, né?
mas causa lá no inconsciente isso. Hoje ela é uma controladora. Aí eu vejo ela sendo controladora com o Enzo, né? Com o irmão. Sim. Então, assim, são coisas eu conseguiria evitar? Não, são coisas que acontecem na vida da gente. Então, 100% das pessoas vão ter alguma coisa que vai desencadear uma característica ou outra na vida, né? Aham. Praticamente impossível que alguém seja 100% cooperador desde a infância, né? Uhum. Existe? Existe. Nossa, que bênção, né? Que a gente que aconteceu tudo certo e virou cooperador, né? Mas não é a realidade. Sem culpas, sem nada. Eu me sinto culpado? Não, era uma necessidade, eu tinha que trabalhar, né? Enfim, às vezes a gente nem sabe o que que a gente, a forma que a gente agiu ou pensou, sei lá, que causou alguma coisa nos filhos da gente. Faz parte, Uhum. é uma É. reação, né? Mas vamos lá, vamos passar agora então para o dependente. Os adultos que manifestam, então, o tipo dependente, ele vem de uma criação onde não tiveram a autonomia estimulada na fase que era necessária, por volta dos 2 anos de idade ali para frente. Então, a criança ela precisa aprender a fazer as coisas sozinha, mesmo que isso gere os pequenos incômodos, as dores, as quedas ou as experiências negativas. Então, os pais superprotetores, eles acabam gerando filhos sem autonomia, já que por medo, eles não permitem que as crianças se desenvolvam. A gente tem que ter em mente que o incômodo é fundamental para que as pessoas, as crianças possam evoluir. Uma criança que não passa por pequenos sofrimentos, as rupturas, elas não têm um pleno desenvolvimento. Então, assim, ou pais muito protetores ou pais muito severos, né? Que a criança acaba ficando meio tolhida, né? Ela não sabe o que que ela pode e o que que ela não pode fazer, por medo. Então, eu vejo assim, nas gerações mais antigas, acabava acontecendo muito mais de ficarem independentes por medo, por os pais serem muito Uhum. severos. Hoje em dia, acontece muito das crianças serem independentes, não porque os pais são severos, mas porque os pais são super protetores, né? Uhum. Não querem deixar acontecer nada de ruim, e eu vejo assim, é muito mais até pela culpa, principalmente de nós mulheres, estarmos trabalhando e deixar os filhos, que a gente volta para casa e quer fazer tudo pelos filhos e acaba É. prejudicando, né? Aham, E bem hoje, por isso. isso que temos hoje a geração mimimi, que qualquer coisinha espana. Uhum. É bem isso. Então, é bem característica disso, né? Mas, dito isso, você já deve ter feito a relação de que pais controladores geram filhos dependentes. Sim, e é muito comum que os pais controladores acabem mais para frente se queixando que os seus filhos não estudam, não trabalham, não conseguem gerar renda, porque por que ele trabalharia se ele recebe tudo de mão beijada, né? Então, é muito comum os pais que foram severos ou foram muito protetores, né? Que depois os filhos cresçam e eles começam a se queixar, pô, mas meu filho não faz nada agora. Porque eles nunca precisaram fazer, né? Ou nem sabem o que fazer agora para agir como precisariam. Então, enquanto o dependente ele não tiver que assumir o seu destino, ele não vai avançar, não vai evoluir na vida. Por isso que é importante que na adolescência os filhos não recebam dos pais mais do que o necessário, pois isso instiga a buscar soluções para alcançar aquilo que desejam, né? Uhum. Eu gosto de usar uma analogia do respirador hospitalar. E quando uma pessoa está com a capacidade de respiração comprometida, quando está com Covid, por exemplo, né, que necessita respirador, ele precisa da respiração mecânica, né? Então ele deixa de respirar sozinho, já que o respirador ele manda o oxigênio de forma mecânica para o pulmão. Uhum. Mas quando a pessoa melhora, como é que o médico faz para que a pessoa volte a respirar por conta própria, normalmente? Ele simplesmente desliga o respirador e a pessoa volta automático? Não, porque o cérebro ele se acomodou, né? Porque tem o respirador fazendo o movimento por ele, não precisa pensar em respirar, né? Então, o que que ele faz? Ele começa a diminuir a quantidade de oxigênio para que a alta concentração de gás carbônico comece a incomodar o cérebro e daí obrigue a respirar.
Então, esse é um processo que leva tempo, só que é gradativo, né? Não é de uma hora para outra. O médico vai dosando a quantidade ali de gás carbônico e oxigênio, e é exatamente assim que devem ser feitas as ações com os dependentes, né? Vamos Uhum. diminuindo a nossa, o que a gente faz por eles, pelos adolescentes, pelas crianças, e vamos largando as responsabilidades cada vez mais, né? Gradativo, para que eles vão se acostumando a fazer as coisas. E uma curiosidade, sabia que cerca de 70 a 80% das pessoas no Brasil são dependentes? É muito, é muito. Nossa! É muita gente. A maioria é dependente. E é justamente isso que eu estava falando. Antigamente eram os pais muito rígidos, hoje em dia são pais muito Uhum. condescendentes, muito É, protetores, né? é. Então, ou seja, Sim. a maioria está ali sempre esperando que alguém venha e decida por eles. E por isso que tem muita gente que deposita as suas esperanças nos governantes, nas figuras de autoridade para resolver a vida, né? Que não corre atrás, fica esperando. Você sabe, agora eu relacionei um primo, que quando ele namorou 6 anos, e a menina acho que meio que forçou, ó, 6 anos namorando, vamos tomar uma decisão. Ele não conseguiu tomar a decisão dele, ele foi perguntar para o pai dele se ele devia casar ou não, e era um cara que já estava com seus 30 e poucos, para mais de 35 anos, morando na casa do pai, e ele pergunta para o meu tio, que você acha que eu devo casar ou não? E aí esse tio veio e me disse, me contou essa história. Eu falei, o que que o senhor respondeu? Ele, eu acho que se ele não estava ganhando o suficiente, que era loucura ele casar. Eu falei, o senhor devia deixar ele casar. A decisão é sua. Mas ele falou, a decisão é sua. Mas ele não conseguiu, porque o pai colocou tanto não, tanto senão ali, porque não ganha bem, porque o pai ganha muito bem e o filho não ganha na proporção do pai, ganha bem menos. Então, o pai achou que casamento sem o dinheiro não daria certo. E ele desistiu de casar, e a moça desistiu dele, né? Claro. Sim. Não, então, ele tomou a decisão em cima da decisão do pai, na verdade, porque é um dependente. Ele ficou ele só agora ele está casado, mas o casamento dele não está indo muito bem. Por quê? Porque ele acabou arrumando outra namorada, namorou um tempo, a moça engravidou e aí ele acabou assumindo. Estão morando juntos, mas eu sei que não está indo muito bem, porque a moça é controladora. E eu não sei se ele não consegue, se ele queria, eu não sei o que passa na cabeça dele, mas a dificuldade que ele tem de tomar decisão, um moço bonito, um baita homão, que quem olha, nossa, que moço lindo, sabe? Tem um Uhum. corpo bonito, mas a cabeça me parece ainda infantilizada, não sei, sabe? Ele está esperando alguém Esse fazer por ele. tomar decisão. O que que eu faço? Ele não consegue sair do casamento, mesmo que ele está infeliz, enquanto o pai não decidir. Melhor largar. Se o pai falar larga, ele vai largar. É que o Uhum. pai até agora não falou nada. Uhum. Então, é uma Triste, né? dependência É. emocional, né? E a pessoa, e ele tem dificuldade de assumir certos empregos, porque ele tem medo, Uhum. entendeu? Ele não Se sabe o que formou em fazer. engenharia também, e trabalha não no ramo dele de engenharia, e já teve proposta de trabalho dentro da engenharia e ele tem medo. Ele não assume, ele não vai. E eu falei para esse tio, eu falei, ele não vai porque ele tem medo, é inseguro. Porque a vida inteira foi dependente emocionalmente, financeiramente, em tudo. A mãe é extremamente controladora. Uhum. Tudo assim, desde que eu faça, não vai saber fazer direito, Super né? profissão. É. Então É tem tudo um isso aí. típico, né? Que vira dependente e na fase adulta não vai deixar de ser dependente, vai continuar. Nossa, e é um sofrimento, né, para o Uhum. ser, porque a pessoa Não dependente, deixa ela a pessoa se acaba, desenvolver. nossa, ela sofre, porque a vida exige essa independência, e aí ela não consegue se libertar disso, Exatamente. sabe? Exatamente. Tem que deixar sofrer um pouquinho para. Claro, a É, gente, na medida do que é saudável, né? Mas tem que deixar se virar um pouco. porque senão ele não sabe tomar decisões na vida dele. Uhum.
Isso aí. né? Nem no emprego, nem na família, nem nada, Mas até com então, os amigos decidem. Ah, o né? que está tudo, né? Eu vou onde vocês forem. Não, tá bom mesmo que não esteja bom, ele vai falar que tá bom, porque ele não sabe tomar decisão, ele nem sabe o que é bom para ele. Hum. Então vai, pode continuar, desculpa. Vamos lá, só nós vamos até às 10 hoje aqui daí. Bom, então assim, regulando o oxigênio, então, né? Comparando com o respirador. Define estratégias para lidar com cada dependente. Então, como fazer? Como é que eu faço para que ele assuma responsabilidades? Como que eu exijo mais? Como fazer para que eles não dependam das minhas decisões, né? Então, sempre que você estiver lidando com um dependente, faça perguntas que obriguem a se posicionar. Por exemplo, como você vai resolver essa situação, né? Interrogue, faça que a solução venha dele também. O que você propõe? Porque senão ele sempre vai esperar alguém pegar pela mão, alguém dar a resposta, né? Qual a sua decisão? Para ele não ficar sempre dependendo da decisão de alguém. Qual o seu Uhum. plano para essa situação? Ou o que você pode contribuir comigo, conosco, né? Se estiver em equipe, enfim, para a solução. Quando você faz isso, você vai ver que o dependente, ele vai trazer uma ótima evolução, vai se tornar um companheiro leal. Ele tem condições, mas ele vive na zona de conforto, porque ele nunca é instigado a dar solução, que alguém sempre tomou a solução por ele, né? Então, como é que a gente reverte? Trazendo ele, puxando ele para essa solução. Então, o dependente é aquele companheiro integrativo. Esse é o lado bom dele. Ele, quando ele tem o lado cooperador desenvolvido, ele é o responsável por mediar os grupos, fazer com que as pessoas se sintam queridas e importantes. Ele é o cara legal, né? O cara da integração. Ao contrário do Uhum. controlador, né? Que tem a dificuldade do relacionamento, o dependente tem uma facilidade de relacionamento. É ele que ajuda os demais a manter o senso coletivo. Mas o dependente pode ser um profissional relapso, por exemplo, né? Que não respeita prazo, que não tem atitude, que espera todas as respostas dadas pelos outros, que entra sempre Uhum. na zona de conforto, né? Então, tem que Uhum. estimule os dependentes ao seu redor para que eles façam as coisas por si mesmos, né? Nunca dê tudo de mão beijada para um dependente, pois assim ele sempre vai manter a dependência e não terá um estímulo de evolução e nem de autonomia. É. Travou aqui. Bom, agora eu vou passar um pouquinho, uma breve explicação dos relacionamentos entre cada estado de poder. Nessas equações que eu vou mostrar na sequência, a primeira variável ali, que eu vou chamar CO, que é o controlador, DT, que é o dependente, e o DS, que é o destruidor. Sempre a primeira variável vai ser você, né, a pessoa. Então, deixa eu dar o exemplo aqui, vai ficar mais fácil de entender. Então, nesse Uhum. caso aqui, por exemplo, CO, digamos que Uhum. você é controlador. Então, o controlador com outro controlador. Quando dois Uhum. controladores têm uma relação, eles precisam tomar cuidado para evitar os conflitos desnecessários, já que os dois vão ter o desejo do controle. Então, é importante exercitar o diálogo, pois sempre há um enorme poder de sucesso nessa equação, né? Então, Uhum. a tendência, quando há dois controladores, é a competição. Uhum. Aí, quando você é um controlador com um dependente, a tendência é que haja frustração do controlador. Porque o controlador, ele possui um relacionamento, quando ele tem um relacionamento com um dependente, ele gera frustração para ele mesmo. Porque ele tem a tendência de dar ordens no dependente até o momento em que o dependente não faz mais nada além daquilo que ele receber de ordens. Então, o Uhum. controlador, ele tem uma tendência de sempre querer que seja feito do jeito dele. E o Uhum. dependente entra na zona de conforto e ok, tudo bem. Então, eu gosto de ser mandado mesmo, eu só vou fazer aquilo que estou sendo mandado. Uhum. Só que, por Uhum. outro lado,
mesmo que o controlador queira que seja feito do jeito dele, ele não gosta de pessoas que também não têm atitude. Então, ele se frustra com o dependente. É meio contraditório, né? Mas é assim mesmo, tá? Aí, o controlador com o desistidor, o sentimento é de traição. Porque um controlador, nessa relação com o desistidor, o controlador ele tem grandes planos, né? Quando ele compartilha com o destruidor, ele está cheio de expectativa com os planos dele. Mas o destruidor, o que ele vai fazer? Ele vai botar, vai com aquele ladinho pessimista, vai dizer que o projeto não vai dar certo, vai estragar, vai botar água fria no plano do controlador. E Entendi. a sensação do controlador é que ele está sendo traído pelo desistidor, que não está ali do lado dele para acompanhar o projeto, por exemplo, né? Então, é a sensação de traição. Agora, se você é o dependente e você está se relacionando com um controlador, a sensação é de abandono, que é o inverso, né? Se o controlador ele gostaria que você fosse mais ativo e você está só recebendo ordens e cumprindo, e ele está frustrado com você, ele vai se afastar. E você vai, como dependente, vai se sentir abandonado. Então, é o inverso, né, do controlador com o dependente, que vai se frustrar com o dependente vai se sentir abandonado pelo controlador. Sim. E na relação dependente com dependente, são duas pessoas juntas que lançam a responsabilidade da sua felicidade na mão do outro. Eu, como dependente, espero sempre do outro, né? A minha felicidade depende do outro. Só que o outro, como dependente, espera que a felicidade dele está dependendo de mim. E essa competição focada na cobrança do que um espera que o outro faça, gera essa competição que não vai dar em nada. Um está sempre esperando pelo outro. Não, não sai nada, não sai do lugar. Não sai do lugar. Interessante, né? É. E o relacionamento do dependente com o desistidor vai criar uma sensação de culpa. Porque o dependente, ele cria uma ilusão de que o desistidor vai tomar conta dele. Porque o dependente sempre espera por alguém, né? Cuidar dele. Só que um destruidor, no início de um relacionamento, ele até tem uma energia inicial grande. Só que o desistidor faz aquilo, o que é programado para ele fazer e desiste. E quando o desistidor desiste, o dependente vai se sentir culpado. O que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer que não deu certo? Só que isso é natural do desistidor cair fora, mas o dependente, como ele sempre espera que a pessoa faça por ele, ele vai se sentir culpado, porque ficou esperando acontecer alguma coisa para ele. Sim. Aí, Entendi. Interessante. o relacionamento de um desistidor com um cooperador, com um controlador. É um sentimento de vingança. Porque o desistidor, ele não se sente bem sendo controlado. Ou seja, então, a relação com controladores, ele tende a se sentir desconfortável, o que leva a um sentimento de vingança, porque ele desiste da relação tentando gerar um grande estrago, né? O desistidor, ele não gosta de ser controlado porque ele tem aquele receio que ele vai ser deixado de lado, que ele vai ser, como aconteceu lá na primeira infância, lá na concepção, que ele foi rejeitado. Então, antes de ser rejeitado, ele vai estragar todo o relacionamento e vai gerar aquele sentimento de vingança por estar sendo controlado. E o relacionamento do desistidor com o dependente, da mesma forma que o desistidor não consegue ser controlado, ele não quer ter a responsabilidade de controlar um dependente. E o dependente fica esperando por ele, né? Então, isso faz com que o relacionamento termine muito mais rápido. É a separação mais rápida que tem. Porque o desistidor não vai tomar conta de ninguém, porque a tendência dele é cair fora rápido.
E o dependente estava lá esperando que o desistidor Uhum. tomasse conta dele. Já a relação de um desistidor com um desistidor é a depressão. Por quê? Os resultados fiquem cada vez, os bons sentimentos são cada vez mais raros, até chegar um momento, né? Porque os dois vão desistindo, né? E cada vez menos, relacionamento cada vez pior, até que chega um momento que a alegria de viver para cada um acaba. Então, eles entram em depressão. Eles desistem do relacionamento, eles desistem, às vezes, da vida. Então, assim, é bem interessante, né, a gente cuidar dessa, como que é a forma Da- de um interagir com o outro, e é das típico relações. das relações. Aham. Então, eu trouxe uns questionamentos, né, quando a gente tem plena consciência do estado de poder negativo, que é o nosso predominante, buscar estratégias para garantir que o nosso sucesso não seja impedido por essas ações negativas, né? Então, essa consciência Uhum. ela é fundamental para que a gente esteja pronto para agir da forma que leve ao poder cooperativo, né? Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Qual que é o meu estado de poder? Como que ele está interferindo na minha vida pessoal, na minha vida profissional? O que que ele está destruindo na sua vida, né? E o que que eu vou ganhar quando eu fizer essa transformação para uma pessoa cooperadora? O que que eu vou ganhar e o que que as outras pessoas podem ganhar com isso também, né? Então, assim, esquecendo os outros, começa pela gente, né? Eu não vou querer conseguir mudar ninguém sem eu mudar as minhas atitudes, porque é automático. Uhum. Quando a gente começa a Uhum. mudar as nossas atitudes, automaticamente reflete no outro. E isso posso Uhum. falar assim de diplomada, sabe? Quando eu comecei a me entender e, nossa, como eu sou controladora, né? Deixar de ser controladora, automaticamente o desistidor, o dependente aqui em casa começaram a mudar, porque eu dei espaço para os outros, né? Uhum. Enquanto eu era Uhum. totalmente controladora, eu não deixava ninguém se manifestar, né? Então, Uhum. as coisas vão revertendo, e isso gera um resultado, isso reflete na atitude dos outros. Então, vale a pena a gente Uhum. se questionar um pouco, né? Como eu É sou, o que interessante. está acontecendo do jeito que eu sou, se eu mudar, o que que vai melhorar, né? Que benefício que eu vou ter? Então, vale a pena a gente parar para pensar um pouquinho, se questionar, né? Muito bom. Uhum. É Então, verdade. por hoje é isso. Gratidão por... Muito bom. Olha, Eu ficamos que 1 hora e agradeço, meia Sheila. aqui. Deixa eu descompartilhar aqui. Parar essa Foi muito bom, gravação. porque é um caminho para você